AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meus irmãos, muito boa tarde, na paz do Senhor. Pastor Davi Abacuque, dando início em mais uma programação, sempre produzida pela TV AD Perus. O programa Aconteceu na História. Hoje, de uma forma muito especial, por estarmos no mês de outubro, o nosso programa vai tratar de um assunto extremamente relevante para esse mês, 503 anos da Reforma Protestante. O nosso maior objetivo aqui é levar a você todo o teor de informação que esteja atrelado e relacionado a este fato tão importante ocorrido da história pós-moderna e que, seguramente, ela traz efeitos diretos até os nossos dias. Eu quero, nesses poucos minutos que teremos aqui com você, ter a oportunidade de estabelecer aqui alguns fatos importantes que envolveram a Reforma Protestante no seu bojo, em todo o seu conteúdo, e eu espero que você aprecie o nosso programa. Sempre lembrando que esse é um programa produzido pela TV AD Perus, a Igreja da Família e a TV que veio para ficar. Sempre também lembrando a você que este é um projeto da nossa Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, que tem nesses últimos tempos aprimorado todo este processo, todas essas programações para levar até você o melhor conteúdo daquilo que acontece na nossa igreja e no nosso ministério. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo carinho da sua audiência. Eu vou ficar com você aqui até às 16 horas e eu espero de verdade que você seja muito abençoado no tema que vamos abordar hoje no programa Aconteceu na História, tá bom? Eu também quero lembrar a você que o nosso programa permite que você possa participar conosco. E para que você faça isso, você pode fazer a sua crítica, você pode fazer a sua sugestão, inclusive de temas, você pode mandar um e-mail aí para a nossa produção, daqui a pouco vai aparecer no nosso GC aí, o nosso e-mail, onde você poderá conversar conosco, fazendo sugestão de temas, fazendo aí críticas construtivas para a melhoria da nossa programação, sempre lembrando a você que toda a estrutura do programa Aconteceu na História visa unicamente, primeiro, glorificar a Deus e depois também ser um agente abençoador para o enriquecimento do seu conhecimento, tá bom? Felizmente, o nosso tempo, a exiguidade do nosso tempo, não nos permite aprofundarmos os temas como nós gostaríamos. Nós estamos vindo agora de um tema bastante interessante, não é? Que envolveu toda a estrutura da reforma de forma direta, porque nós tratamos nos programas passados sobre a biografia de Martinho Lutero, que é reconhecido como o pai da reforma protestante. Mas hoje, no nosso programa, nós vamos falar excepcionalmente da reforma em si, da contra-reforma, enfim, de todos os aspectos que envolveram essas mudanças a partir da
decretação das 95 teses de Martinho Lutero, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto já iniciando a nossa programação e batendo um papo com você. Não sai daí, me aguarda aí um pouquinho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta no programa Aconteceu na História. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da Reforma Protestante, visto que nós estamos completando neste mês de outubro, agora dia 31 de outubro de 2020, 503 anos da Reforma Protestante. E para discutir esse assunto tão relevante, nós criamos uma pauta aqui toda especial. E é sobre isso que nós queremos falar nessa tarde, não é? Sobre o teor da Reforma Protestante. Bom, é fato que a Reforma Protestante foi, sim, sem sombra de dúvida, a grande transformação da época moderna, como nós já sabemos. E por quê? Pois ela rompeu a unidade do cristianismo, em especial no Ocidente. É fato, e a história registra isso, que no dia 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero fixa então na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que criticavam de forma direta as práticas promovidas pela Igreja Católica. É muito interessante nós observarmos essa questão, telespectador. Por quê? A Igreja Católica inicialmente condenava, não é, no momento anterior, o acúmulo de capitais. Mas em seguida ela mesmo começa a fazer isto, juntando entre outros bens muitas e altas somas em dinheiro, geralmente somas essas como resultado de arrecadação dos próprios fiéis e também caminhando para a posse de terras e propriedades que se destacaram em toda a sua estrutura. É interessante que, a partir de então, a igreja vai tomando um novo formato e ela passa, então, a vender indulgências, pregando que qualquer cristão, naquela ocasião, poderia, sim, comprar o perdão para os seus pecados. Lutero, vendo isso, ele resolve discordar desta prática promovida pela Igreja Católica e o faz de forma pública. Escreve essas teses e, a partir daí, discordando publicamente dessa prática, em especial realizada pelo Papa Leão X, ele vai então para o enfrentamento de todas essas questões. A história é muito clara quando registra que a Igreja Católica, naquela ocasião, ela possuía, entre muitas outras coisas, o poder político muito forte e acentuado. E naquela época não deveria acontecer esse tipo de coisa. Então, e por que não deveria? Porque
e tudo isso estava num processo, numa fase de transição que vinha agora do sistema feudal para a monarquia que nós chamamos ou denominamos de monarquias nacionais. Aí nós temos então um período anterior à Reforma Protestante que nós vamos chamar aqui de pré-reforma. Este período foi um período anterior à própria Reforma Protestante, que espalhou, entre outras coisas, as bases ideológicas que Martinho Lutero tanto defenderia. É Pedro Valdo que tem um papel fundamental. A história vai dizer que Valdo era um comerciante da cidade de Lyon, que se converteu ao cristianismo, isso na década de 1174 aproximadamente, e com o tempo ele passa a pregar para o povo sem possuir naquela ocasião qualquer cargo ou qualquer posicionamento dentro da igreja, ou mesmo sem avocar para si o título de sacerdote. É interessante que ele renuncia também às suas atividades e ele passa também a repartir os seus bens entre os pobres. A história vai dizer que a denominação cristã criada por Valdo e seus seguidores passou a ser conhecida como uma denominação chamada de valdenses, ou seja, os valdenses se reuniam em casas de famílias, em grutas, e sempre faziam isso de forma clandestina, tendo em vista a perseguição asseverada que a igreja, já naquela ocasião, resolveu propor contra ele. Mas é interessante que foi durante o século XVI, com John Wycliffe, não é, que o debate dos questionamentos sobre a Igreja Católica começaram. Foi quando as suas contradições, se assim nós podemos colocar, elas foram ficando mais aclaradas do ponto de vista também teológico. Não é? Valdo ele vai defender que o poder político, naquela questão, deveria ficar apenas nas mãos do rei, e pedia de forma extremamente coesa que a igreja retornasse ao seu papel, que era o papel sacerdotal. Então pedia que a igreja católica cuidasse das questões de ordem pessoal, da pobreza das pessoas, e buscava, fazendo isso, combater todo esse tipo de processo que já naquela época se acentuava de forma muito forte. É interessante que depois disso nós vamos ter um processo bastante interessante, pois logo após todo este processo, nós vamos ver que os luteranos de todo o mundo vão destacar neste dia, não é? O dia da Reforma Protestante, a importância deste papel que foi promovido por um grande reformador, como eu disse a vocês aqui, chamado Martinho Lutero. Agora, uma coisa é muito importante para que a gente considere o que nós estamos falando aqui nessa tarde. Da onde vem, qual é a origem desta reforma chamada ou conhecida como Reforma Protestante? O processo de centralização da monarquia que dominava a Europa, já desde o final da Idade Média, tornou tensa, por exemplo, a revelação, essa proximidade entre os reis e a igreja. Até esse momento, é interessante nós considerarmos que a Igreja Católica, ela sempre centralizou o domínio espiritual sobre a população e o do poder político-administrativo. Tudo isso caminhava junto, como nós já sabemos. Então, esse poder político e a própria religião caminhavam junto com a igreja e influenciavam, naquela ocasião, os reinos. A igreja, possuidora naquela ocasião, até porque nós estamos saindo do regime feudal, então ela possuidora de grandes extensões de terra, ela não só recebia essas terras como parte de pagamento, mas ela também recebia tributos do movimento feudal, controlado em especial em Roma, não é? Pelo próprio Papa. Com o fortalecimento
do Estado Nacional absolutista, que é muito interessante, qualquer dia a gente vai falar disso aqui de forma mais acentuada, essa prática passou a ser questionada, por exemplo, pelos monarcas, que desejavam, entre outras coisas, reter os impostos que eram recolhidos em nome da igreja e que não ficavam no reino. Logo, nós vamos então entender que os camponeses daquela ocasião, esses camponeses que trabalhavam no campo, que trabalhavam nos serviços braçais, também passaram a mostrar o seu descontentamento com a igreja. Na Alemanha, por exemplo, os mosteiros e bispados, eles possuíam, entre outras riquezas abundantes, imensas e poderosíssimas propriedades. Muitas vezes os bispos, os abades, viviam às custas dos trabalhadores das cidades. E isto era uma marca muito interessante, porque eles não só absorviam o salário, o ganho dos trabalhadores da cidade, mas também do campo. A igreja, que por sua vez condenava naquela ocasião, de forma muito veemente, as práticas capitalistas nascentes, entre elas, por exemplo, a usura, a cobrança, por exemplo, de juro por empréstimos, que para a igreja naquela ocasião era, sim, considerado pecado. Num outro patamar, numa outra via, ela defendia a comercialização sem direito a lucros e ao justo preço. Isso logo produzia um prejuízo muito grande. Por quê? Porque ela acabava por cercear o poder de investimento da própria burguesia mercantil, que vivia, não é, entre outras formas de se ganhar dinheiro, do trabalho da manufatureira. Aí nós temos, então, o surgimento do tomismo e teologia agostiniana. É a partir deste momento que nós vamos ver Agostinho de Hipona, que vai desenvolver esse tomismo atrelado a esta teologia, porque dentro da própria igreja, dois sistemas teológicos, o tomismo e o da teologia agostiniana, começam a se confrontar, se defrontam diante de tudo aquilo que estava acontecendo naquele contexto. No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio dos bens eclesiásticos. Aí começa então a surgir a ideia que vai sustentar aquilo que nós vamos chamar lá na frente de indulgências. O clero, como era o seu papel, fazia, entre outras coisas, o uso da autoridade, por exemplo, para obter privilégios e a venda dos cargos na igreja, que era uma prática comum desde o fim da Idade Média. Nós vamos ver isso aí atrelado em vários livros da história, que a igreja negociava os seus cargos como forma também de receber valores e depositar esses valores aos cuidados daqueles que estavam sobre a responsabilidade de administrar a igreja naquele contexto. O maior escândalo, sem dúvida nenhuma, que levou a igreja a um processo decadencial foi a venda indiscriminada das famosas indulgências. E o que era a indulgência? A indulgência nada mais era do que o perdão dos pecados, que era realizado em troca do pagamento de dinheiro, por meio de dinheiro, aos religiosos daquela época. Essa questão das indulgências e também desta prática delituosa promovida pela igreja, ela está muito atrelada, não é, na visão filosófica medieval, por exemplo, na filosofia medieval e também na filosofia escolástica. A escolástica vai falar muito forte sobre isto e de uma forma muito acentuada. Mas o fato é que a reforma de Lutero, quando ela é promulgada em 1517, ela vai trazer um efeito que não vai ficar somente atrelado àquele contexto em que Lutero está vivendo.
A reforma vai avançar, ela não vai ficar só na Alemanha, ela vai partir para outros países, a exemplo da França, da Inglaterra, e vamos então ver que a partir deste princípio vão se destacar as manifestações em vários outros países do mundo. Na Alemanha, por exemplo, a reforma, ela teve o seu pontapé inicial, como eu já disse a você aqui nos programas anteriores, não é? Pelo monge alemão Martinho Lutero. E esta reforma, ele sendo o pai da reforma, ele a desenvolve a partir das 95 teses que ele espalha e que ele faz com que a igreja tome conhecimento. Essas teses, futuramente, elas foram espalhadas pela Europa e os historiadores dizem que, em questão de um mês, as 95 teses de Martinho Lutero já estavam infestando toda a Europa. Veja que coisa interessante. No entanto, nós vamos descobrir que alguns estudiosos daquela ocasião resolvem imprimir as teses de Lutero e eles passam a espalhar essas teses também para a população, assim buscando censurar a prática da Igreja Católica. Ocorre que este fato ele se deu em 1517, mas a história vai dizer que já em 1520, como uma resposta das declarações de Lutero por meio das teses que ele edita e coloca lá no Palácio de Interbreg, no ano de 1521, o Papa Leão X, ele resolve redigir uma bula condenando Lutero e entre o pedido de condenação, ele exige que Lutero preste uma retratação à igreja. A história vai dizer que Lutero pega aquela bula e ele queima em público aquela bula e o que, a partir dali, segundo a história nos conta, agravou e muito a situação de Lutero. É fato que em 1521, o imperador Carlos V resolve convocar uma assembleia, não é? Chamada de Assembleia Direta de Oz, na qual o monge foi considerado herege. Foi nessa assembleia que Lutero, então, passou a ser considerado herege, mas a história vai dizer que ele foi acolhido por parte da nobreza alemã e acabou por se refugiar no próprio castelo de Wittenberg. Ali ele se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver, entre outras coisas, os princípios da nova religião que ele agora começa a desenvolver por força da reforma que ele está a produzir. No ano de 1530, a Confissão de Augsburgo, não é? Escrita por Lutero, fundamentou a doutrina luterana. É muito interessante porque nós vamos então perceber que a partir desta fundamentação da chamada doutrina luterana, nós vamos ver que passaram a existir aquilo que vamos chamar aqui de guerras religiosas, que só foram concluídas no ano de 1555 pela paz, não é, de Augsburgo, e de acordo com a própria história, determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia, entre outras coisas, escolher de forma subjetiva e pessoal a sua religião e também a religião dos seus súditos. Em cada região, o luteranismo assumiu, entre outras questões, características diferentes, não é? No Sacro Império, teve a liderança, sem dúvida nenhuma, do monge Martinho Lutero. Mas veja que na França e na Holanda, os princípios de Lutero, segundo o que nos vai mostrar a história moderna, que acabaram sendo ampliadas por Calvino, não é? João Calvino ele vai implementar isso, ele vai destacar a reforma que vai ocorrer na França e também na Holanda, mas movimentando a estrutura do seu próprio entendimento, certamente influenciado pela visão do Lutero. Na Inglaterra, os conflitos entre o rei e a igreja também
deram origem a uma outra reforma, não é? Nós vamos ver lá a ruptura da religião católica a partir daí, na própria Inglaterra, e a partir desta ruptura nós vamos ver o surgimento do movimento anglicano. Então, o movimento anglicano é resultado dessa ruptura do rei com a igreja, criando esta nova religião. Esse processo anglicano foi processado por heresias notórias pela própria igreja e acabou sendo excomungado e exilado por um período de 1 ano. Já mais tarde, a população, falando ainda, voltando um pouco à questão da reforma, ela vai ver a necessidade daquilo que Lutero está falando e ela começa a apoiar Lutero na sua reforma, inclusive trazendo a esta base de apoio algumas freiras e também alguns padres que acabaram entrando nesta rebelião ideológica a favor do nosso querido Martinho Lutero. Alguns conflitos armados são também noticiados na história. E eles aconteceram em resposta, por exemplo, àquilo que eu vou chamar aqui de questões sociais. Martinho Lutero chegou a ser convocado, por exemplo, para desmentir suas teses, mas no lugar disso, ele continuou defendendo-as e pedindo a busca de uma reforma na estrutura religiosa da igreja. Tanto na França, que envolveu o calvinismo, não é? Muro dos Reformadores, Genebra, na Suíça, nós vamos ver algumas pessoas que fizeram diferença e foram seguramente influenciados por esta reforma que se iniciou com Lutero no dia 31 de outubro de 1517. Não é? Então nós temos aí a figura de William Farel, Jean Calvin, Teodoro de Beze, John Knox. A revolta das ideias de Lutero, gente, elas se espalharam pelo continente europeu, porque é fato que tudo aquilo que a igreja promovia naquela ocasião, ela tinha como objetivo maior somente arrecadar dinheiro. Logo, as ideias na Europa, elas acabaram sendo reformuladas por alguns seguidores do próprio Lutero, particularmente no território francês. João Calvino, não é? Que data de 1509 a 1564, ele faz algumas alterações na reforma original e introduz o seu pensamento e a sua forma de ver as coisas. Ele que pertencia à burguesia, influenciado ainda pelo humanismo e também vivenciando as fortes influências da tese do próprio Lutero, Calvino converteu-se em ardente defensor destas ideias que buscavam esta ruptura da igreja com o Estado e, portanto, começa também a fazer denúncias severas a estas práticas promovidas pela igreja. Segundo a história vai nos dizer, é ele quem escreve, não é, a instituição da religião cristã, que veio a ser o catecismo da base calvinista. Os calvinistas defendem muito essa instituição da própria religião cristã. Perseguindo, segundo a história, ele refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma também havia sido adotada. A história vai dizer que ele dinamizou o movimento reformista através de novos princípios, completando, ampliando a doutrina luterana, mas, logicamente, dentro de uma construção visionária que ele mesmo trouxe para si. E acabou porque determinou, né, que não houvesse nenhuma imagem nas igrejas e nem sacerdotes paramentados. É Calvino quem vai contra isto e, a partir desta reforma, todas estas questões, tanto das imagens como dos sacerdotes devidamente trajados, acabaram sendo abolidos sobre esse prisma da visão calvinista. A Bíblia, para Calvino, era a base da religião, não sendo necessário sequer a existência de um clero regular. Para Calvino,
a salvação não dependia dos fiéis, a salvação dependia de Deus, que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. Aquela ideia da doutrina da predestinação e que muito se asseverou e até hoje influencia muitos segmentos do mundo teológico dos nossos dias, né? O calvinismo, ele se expande rapidamente por toda a Europa, mais do que o próprio luteranismo. Atinge os Países Baixos, a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores, sem dúvida nenhuma, foram chamados daqueles que nós conhecemos como presbiterianos. É daqui que vem, então, a história da igreja presbiteriana, não é? Na França, os huguenotes, e na Inglaterra, os puritanos. Com o inicialmente humanista João Calvino, e ex-integrante deste tão forte movimento do clero, a França, que tem também um papel muito forte nessa história da reforma, começou então a buscar essa reforma a partir do ano de 1534. Ali, Calvino era visto como um representante importante também do movimento protestante e logo ele atraiu entre muitos admiradores, muitos banqueiros e muitos burgueses ricos que culminaram para fazer parte do seu movimento, o chamado movimento calvinista. Mesmo após a sua morte, em 1554, ele pertence como uma figura central da história da Suíça, local para a qual fugiu, e lá permaneceu depois de perseguições extremamente dolorosas que ele viveu ali na França. É muito interessante destacar também que a reforma protestante, iniciada por Lutero, ela tem algumas características muito fortes, não é? Lutero, todos nós sabemos que ele foi influenciado por Agostinho de Hipona. Então, essa reforma protestante de Lutero, ela tem este aspecto histórico, porque ele acaba sendo influenciado por este monge chamado Agostinho de Hipona, que era um professor da Universidade de Wittenberg, crítico e que negava algumas práticas comuns apregoadas pela igreja. Veja que isto é resultado daquilo que o próprio Agostinho de Hipona já combatia lá atrás. E é aí que em 1517, 31 de outubro, revoltado, entre outras coisas, com a venda das indulgências realizadas pelo dominicano João Tetzel, Lutero resolve escrever um documento. E esse documento, que passou a ser conhecido como as suas 95 teses, estabelecia pontos específicos, objetivos, criticando a Igreja e também o próprio Papa. Só que desta disputa religiosa, nós temos o surgimento daquilo que a história vai chamar de contra-reforma. O que a Igreja faz? A Igreja, em resposta à reforma protestante já iniciada por Lutero em 1517, ela então começa a iniciar a contra-reforma e ela tenta frear os protestantes. O principal acontecimento dessa medida desesperada da Igreja ficou muito conhecida na história moderna, que é o massacre de São Bartolomeu, que, segundo o que os anais da história registram, mais de 100 mil protestantes foram vitimados lá na França. E após toda esta luta pela reforma, é fato que o protestantismo ele conseguiu tornar-se um dos principais braços do cristianismo como nós conhecemos até hoje. Isso é muito interessante.
É também importante a gente destacar aqui, entre todas essas verdades que eu estou trazendo a você nessa tarde, que a Contra-Reforma foi também um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. À medida em que os protestantes avançavam em crescimento, a igreja busca frear este crescimento, lançando ações diretas e combativas que, inclusive, buscavam a tirada da própria vida daqueles que se declaravam protestantes naquela época. A história reserva-nos um espaço para dizer que, em meados de 1534, foi fundada por Inácio de Loyola, ex-soldado espanhol da religião basca, uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, aliás, até hoje existente no mundo católico. Segundo o que a história registra, ela foi organizada de acordo com o modelo militar. A companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo. E os jesuítas, eles têm um papel muito interessante nas cruzadas. Nós vamos ver lá os soldados templários, que tinham uma participação muito importante, tiveram, sim, uma participação muito importante na história moderna. Esses gozavam, entre outras, de outras regalias, eles gozavam muito da confiança do Papa e buscavam combater de forma veemente e muitas das vezes violenta o protestantismo por meio de ensino e expansão da fé católica. Essa classe, essa denominação dos jesuítas, se especializou nisso, em desconstruir a visão protestantista, a visão protestante, melhor dizendo, e difundir a expansão da fé católica. A história nos fala de forma muito acentuada que decidiu-se pela reativação do Santo Ofício, criado durante o século de número 8, não é? Responsável pelo Tribunal da Inquisição. A sua função, como nós já discutimos aqui no programa, aconteceu na história, era de julgar aqueles que se desviavam dos dogmas da igreja. Então, eu estou te trazendo um relato, assim, dos períodos em que tudo isso foi construído. A reforma, ela não é só resultado das 95 teses escritas por Lutero. Tem toda uma cortina, um pano de fundo aí atrás dessa história da reforma protestante. Por exemplo, em 1545 até 1563, realizou-se aquilo que nós conhecemos como o Concílio de Trento, com os representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes os membros da Igreja Luterana, se não me falha a memória, participaram também do Concílio de Trento a Igreja Ortodoxa, e segundo a história nos conta, deste concílio surgiu aquilo que nós vamos hoje declarar aqui, Igreja Reformada. É interessante destacar ainda que foi criado ainda o index, ou a lista dos livros proibidos pela Igreja, incluindo, naquela ocasião, os livros científicos, entre eles do famoso cientista Galileu, Galileu Galilei, que quase morreu, foi salvo por muito pouco. Aí nós temos a questão dos livros de Giordano Bruno, e entre outros livros que foram censurados e foram colocados com a tarja de proibido pela Igreja. A formação do clero, segundo a história nos conta, deveria ser mais rigorosa e foi, entre outras coisas, proibida a venda de cargos religiosos. Veja que o Concílio de Trento, ele avança em algumas questões. A Contra-Reforma não destruiu o protestantismo, mas é fato que ela conseguiu, de certa forma, limitar a sua expansão. Seu sucesso encontra-se na América Latina, local de maior concentração de católicos no mundo. Então, a gente vai vendo que, com base em tudo isto, a reforma protestante ela teve um papel extremamente fundamental e muito produtivo para aquilo que nós conhecemos como a estrutura da igreja nos nossos dias, tá bom? Eu espero que essa base histórica bem superficial, ela tenha conseguido aí abrir o seu entendimento para que você possa entender o que representa para nós protestantes a reforma
proclamada no dia 31 de outubro de 1517. Até porque no dia 31 de outubro, agora, próximo, nós vamos comemorar 503 anos da Reforma Protestante, que a partir da coragem deste monge alemão, chamado Martinho Lutero, que influenciado pelas visões críticas e acentuadas de Agostinho de Hipona, acabou por escrever essas teses que condenavam de forma direta as práticas promovidas pela Igreja naquela ocasião. Eu tenho ainda alguns minutos, eu vou pedir para que a nossa produção nos traga aí algumas ilustrações somente para mostrar para você o que significou a reforma, e a partir daí a gente já está orando e já terminando a nossa programação. Pode ser, produção? Vamos mandar aí algumas ilustrações. A reforma, datada em 31 de outubro, não é? É muito interessante. Pode ir passando, produção, até porque o nosso tempo é bastante escasso. A próxima ilustração, nós temos aqui reformadores importantes, não é? Cada um na sua época, Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra, não é? Nós temos o em Zurique, enfim, John Simon, Henrique VIII na Inglaterra, enfim, pai da religião anglicana. Nós temos aqui uma ilustração do que significou aqui os pensadores da época de Lutero. Temos mais uma outra, vamos lá. Temos aqui um movimento que mais ou menos acentuava o que significou a reforma nos tempos de Lutero, na década de 1517. Qual é a próxima produção? Aí nós temos a base da reforma, não é? Os 5 princípios que fundamentam a reforma protestante, que nós chamamos de sola. Mais uma. Nós temos aqui uma declaração contundente de Lutero, quando tudo parecia perdido. Um homem lê a luz de velas, o justo viverá pela fé. Esse texto está inserido em Romanos 1:17, muito forte, não é? Hebreus também está declarando esta fala, não é? Capítulo 10 de Hebreus, verso 38, nós temos lá esta fala, que o justo viverá pela fé. Vamos lá? Temos mais uma aqui. O que é que reforma, o que é que motiva a reforma protestante? Aí nós temos aqui um quadro de 5 motivações. Pelo menos algumas, né? 4 motivações são destacadas aqui. Disputas teológicas, venda das indulgências, conceitos filosóficos divergentes e comercialização de bens eclesiásticos. É isso que faz com que Lutero se assevere e se coloque contra o projeto que a Igreja estava desenvolvendo naquela ocasião, tudo voltado à construção da Basílica de São Pedro. E aí nós temos os 5 fundamentos da reforma, não é? Soli Fide, Soli Gratia, e aí vai. Depois nós vamos ver a ideia do Concílio de Trento, não é? Que foi resultado da Contra-Reforma, o surgimento da Companhia de Jesus, o Tribunal da Inquisição e a proibição dos livros. Veja que tudo isso é promovido por esta Contra-Reforma. Temos mais uma aí, produção. Temos vendo Martinho Lutero afixando as suas teses na porta do Palácio de Wittenberg, na Alemanha. E mais, olha aqui que coisa interessante. Isso aqui é uma ideia de Lutero mencionando, ou pelo menos trabalhando, essa tão importante reforma. Que mais, produção? Aí nós temos uma ideia, né? É uma indagação, que foi a reforma protestante. Então, a resposta é essa. A reforma protestante foi um movimento que começou no século de número 7, o século de número 16, melhor dizendo, né? O século 16, com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, e que culminou com a divisão do estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luteranismo de Martinho Lutero e as igrejas reformadas e os anabatistas. Então, tem mais alguma coisa aí, produção? Temos aqui uma coisa muito bacana: as indulgências serão condenados à eternidade e ao inferno, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam seguro de sua salvação através de cartas de indulgência.
Lutero combate isso dizendo que estes já estão condenados ao inferno. E aí nós temos fatores da reforma religiosa, que, como eu disse anteriormente, está atrelado à venda da indulgência, à venda de relíquia sagrada, à imoralidade, por exemplo, da vida dos padres, bispos e papas, a liberação da prática de usura proibida pela própria Igreja Católica, a adoração de imagens. Os principais reformadores, nós temos aí o destaque, não é? Lutero, Calvino e Henrique VIII são os pais de todo este processo reformista. Temos aí mais algumas ilustrações e aí a gente vai caminhando para o final de toda a nossa estrutura de programação. Então, o que baseia a nossa estrutura de fé está aqui estabelecida, não é? A sola scriptura, sola Christus, gratia, fide, soli Deo gloria. Então, nós temos aqui a estruturação da reforma protestante de uma forma bastante acentuada, tudo para trazer a você a importância de se considerar este momento tão singular na história do povo de Deus. Eu vou ficando por aqui com a nossa programação. Na próxima terça, nós vamos tratar aqui de algumas questões ainda que envolvem a própria estruturação destas 5 bases da reforma, não é? Vamos falar um pouco sobre a sola e vamos abordar aqui alguns princípios, cada um defendidos por Lutero como base para fundamentar as suas ideias e o seu propósito em combater aquilo que a igreja, na tua graça, enriquecê-los com a graça e com o conhecimento da tua palavra, a fim de que o teu nome seja glorificado. Este é o pedido e o desejo do nosso coração. Amém. Vou ficando por aqui. Te aguardo na nossa próxima programação, na próxima segunda-feira, com mais uma edição do programa Aconteceu na História. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima programação. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de nos reunir neste momento, Senhor, em reunião online com a liderança do Teu povo, Senhor, neste país e fora dele. Nos dá paciência, nos dá inteligência espiritual, Senhor, para que possamos, Senhor, com graça, com sabedoria, tratar dos assuntos da Tua obra, achar de Ti, buscar de Ti graça e discernimento em tudo quanto vamos decidir. Não seja nós, não seja a nossa força, não seja a inteligência nossa, mas seja o Teu Espírito na vida de cada um de nós. Abençoa os Teus servos em cada região, suas famílias, Senhor, suas igrejas, congregações, seu povo, sua liderança. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.